Bom dia a todos vocês que estavam assistindo o culto hoje da ASA, do Ministério da ASA, que é um ministério sensacional, que faz um trabalho sensacional, que nós possamos continuar ajudando, colaborando com esse ministério, porque eles podem acessar muitas e muitas pessoas que necessitam. Bom dia, Eliana, bom dia, Padula, bom dia, José Filho. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa classe e qualquer coisa que venha acontecer de errado, já vou adiantar. Nos perdoem, por favor, a lição fala disso. É só para relaxar. Ele já está entrando na lição, Zé. Exatamente. Bom dia a todos. Continuando, como a gente faz sempre aqui na nossa classe, você que está no YouTube, você que está no Facebook, você pode fazer os seus comentários, que nós, no tempo devido, iremos ler os seus comentários, ok? Será muito bom vocês participarem e vai acrescentar muito aqui na nossa classe. Então, vamos lá, vamos continuar. Eliana, você pode dirigir a gente em oração? Posso sim, muito bom dia, feliz sábado a todos, os que estão conosco aqui no Zoom, no YouTube, no Facebook. Que Deus abençoe a cada um. Éder, eu vou ficar então lendo aqui os comentários no YouTube, porque eu não consigo acessar por algum motivo o Facebook, não estou conseguindo. Tá. Eu vou lendo aqui, tá? Tá bom. Então, vamos orar. Nessa semana, nós estudamos, né, sobre o poder do perdão, e nós vamos recapitular essa lição. Fique conosco, essa lição é maravilhosa, temos muito que aprender e aplicar nas nossas vidas. Vou fazer, então, uma oração e peço que vocês coloquem o coração de vocês direto ao trono do nosso Deus. Ok. Pai querido e maravilhoso Deus, aqui estamos reunidos, Senhor Jesus, através desta internet. Nós queremos que o Senhor se faz presente aqui conosco, também nesse estudo. Que o Senhor venha nos dirigir da melhor maneira possível e que tudo seja feito conforme o teu querer e a tua vontade, porque a tua vontade é boa e ela é perfeita, Senhor. Assim, nós iniciamos o estudo na direção do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Éder, é com você. Tá bom, vamos lá. Padula, por acaso você consegue acessar o Facebook aí? Consegue? Então você fica com o Face, tá ok? Mas okay. Vamos lá. Já estou com ele por aqui. Beleza, então. Então vamos lá. Vão ser lidas todas as mensagens do Face e do Facebook e do YouTube. Meus amigos, meus irmãos, que lição é essa desse trimestre? Cada trimestre é uma lição nova e essa aqui ela fala diretamente para a nossa vida diária. Não que as outras não falem, né? Elas falaram sobre assuntos mais diferentes que fazem parte da nossa salvação, mas essa aqui também, essa lição desse trimestre aqui, ela mexe com um particular nosso do dia a dia, né? E, nossa, falamos já vários assuntos aqui durante várias semanas, e eu espero que todos nós estejamos aprendendo e acrescentando na nossa vida esse estudo, esse aprendizado que nós estamos tendo. Isso é importante demais para a nossa salvação. E essa semana, nós estudamos aqui, nós vamos falar, a palavra não está no título, mas é a palavra que é um detalhe, que é um complicador muitas vezes na nossa vida, que chama-se perdão, saber perdoar, né? Então, nós vamos estudar detalhes de como isso deve ser. E quão importante é nós conseguirmos fazer esse perdão. Quão importante nós termos relacionamento com Deus para sabermos perdoar, porque o perdão vem de Deus, não vem do nosso eu próprio, né? Porque nossa natureza é pecaminosa, nós somos pecadores. Então, vamos lá. Começando, o título da lição 7, né? Descanso, relacionamentos e cura. E o verso para memorizar diz assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Esse verso aqui, quem é que está falando? O personagem principal da nossa lição, José. Ele que estava falando isso para quem? Para os irmãos.
E aí que nós vamos entrar depois nos detalhes da lição dessa situação que aconteceu. Sabemos, sim, de tudo o que aconteceu na vida de José, desde o seu nascimento, né? E até chegar na situação que ele chegou, todo o caminho. Já estudamos, já falamos sobre José ser vendido e ser preso e tudo mais, até ele chegar nessa situação. E na lição de sábado à tarde, conta a respeito de um senhor chamado João, que foi condenado injustamente por uma mulher que reconheceu ele como se ele tivesse atacado ela sexualmente. E ele foi condenado e ele pegou 14 anos de prisão, até que, através do DNA, conseguiram identificar que ele não era a pessoa culpada, e ele foi liberto. Quando ele foi liberto, essa mulher, ela se encontrou com ele. E eu acho que ela esperava ali, pelo que fala a lição, esperava que ele viesse xingar, falar, sei lá, fazer algum tipo de reação, mas a reação foi totalmente contrária. Ele simplesmente falou que perdoava. Eu te perdoo. Isso foi um alívio para ela e foi um alívio também para ele, né? Porque às vezes a pessoa que perdoa, ela se sente até melhor do que a pessoa que é perdoada, mas aí foi essa situação. O que acontece aí? A pessoa foi condenada injustamente, foi culpado injustamente, né? E aí nós transferindo aqui para a vida de José, é bem parecido, né? Tudo que aconteceu na vida dele foi tudo injusto. Ele foi vendido, pode falar assim, mas ele pegou, José pegou, ele era o queridinho do papai. Então a gente vai voltar na história que já foi falado, que José amava mais, Jacó amava mais José, né? Jacó amava mais José. Então nós vamos entrar. Mas não justificava a atitude dos irmãos, porque ele não tinha feito nada de errado. Era uma situação que foi criada. Ele foi vendido, depois ele virou escravo, injustamente. Depois ele foi preso, porque foi culpado também por uma situação que ele não praticou. Olha só, tudo que foi decorrendo na vida dele, coisas que ele não havia feito, ele não tinha culpa, mas ele foi acontecendo. Até que ele, através dos sonhos que ele interpretou, chegou a ser o segundo maior no Egito, só abaixo do faraó. Então, veja bem, só falando sábado à tarde, a importância de nós perdoarmos, né, dessa situação. Como é importante nós perdoarmos, né? E mesmo que não sejamos culpados, né, de cometer alguma coisa, às vezes as pessoas nos rotulam, dizem que nós fizemos aquilo, não fizemos, mas Deus vai estar conosco. O importante, sim, é nós estarmos intimamente relacionados com Deus. E eu queria ler 2 trechinhos, só para nós, que é da irmã White, e no maior discurso de Cristo, e eu acho importante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é importante isso. Diz assim, quando uma pessoa que professa servir a Deus, olha a importância de nós cristãos temos em perdoar. Olha só, quando uma pessoa que professa servir a Deus ofende ou prejudica um irmão, olha só, representa mal o caráter de Deus diante daquele irmão e, a fim de estar em harmonia com Deus, a ofensa deve ser confessada. Ele deve reconhecer que isso é pecado. Talvez nosso irmão tenha feito algo mais grave a nós do que nós a ele, mas isso não diminui nossa responsabilidade. Se ao chegarmos à presença de Deus, nos lembrarmos de que outra pessoa tenha alguma coisa contra nós, olha só como é importante nós estarmos bem com todas as pessoas. Isso vale para mim e vale para todos nós, né? Aí fala assim, devemos deixar, olha o detalhe, devemos deixar nossa oferta de oração ou de ações de graça ou oferta voluntária e procurar a pessoa com quem estamos em desentendimento, confessando em humildade nosso pecado e pedindo o perdão.
A realidade dos fatos é o seguinte: qualquer desavença que houver, não podemos deixar no esquecimento. Não deve ficar no esquecimento. Porque nós sabemos aquilo lá, e às vezes a gente parece que quer isolar. E aqui, irmão White fala claramente, não deve ficar no esquecimento. Se você dar uma oferta, se vou fazer alguma coisa para Deus, antes de você fazer, vai lá e resolve esse problema, porque Deus não vai aceitar a sua oferta. Olha como é importante o perdão e esse relacionamento íntimo com Deus para que a gente tenha essa situação. Passando aqui rapidamente para domingo, e aí depois eu abro para quem quiser comentar alguma coisa a respeito de sábado e domingo, enfrentando o passado. Então, é isso aí. Eu falei aqui, você deve buscar problemas que você já teve lá no passado para resolver, coisas mal resolvidas. A situação de José foi isso, ele enfrentou o passado. Nós vamos estudar aqui durante a lição, vendo os caminhos que José usou para enfrentar essa situação. Mas ele teve que enfrentar o passado. Coisas de mais de 20 anos que tinham acontecido estavam mal resolvidas, não tinham sido resolvidas. Ele não tinha contato com os irmãos, apesar de ele ter perdoado intimamente com os irmãos, mas ele tinha que resolver essa situação, né? Porque ele tem que falar com a pessoa, tive que falar com os irmãos e perceber se realmente ele também tinha se arrependido. Mas importante é ele perdoar. Então, aqui, laços do passado. Quão importante às vezes, dentro da família, nós temos problemas. Olha, muitas vezes temos problemas dele, porque às vezes a gente tem uma intimidade maior com nossos parentes, nossos irmãos, nossos cunhados, cunhadas e assim por diante. E nessas vezes a gente entra em uma briga e a gente simplesmente para de deixar de falar por algum motivo que seja. Nós ignoramos e fica anos. Quantas histórias já não ouvimos de pessoas que fazia 20, 30 anos que não falava com seu irmão. Olha que coisa ruim. Então, essa lição, ela vem falando para a gente colocar em dia essa situação, porque isso, como toda a lição aqui a gente estuda, é motivo de salvação. Não podemos entrar no céu se tivermos problemas com nossos irmãos. Temos que resolver essa situação. Nós temos que perdoar e seguir em frente, né? Então, basicamente, é isso. Eu queria só falar aqui, o jeito que José tratou os irmãos é como a gente deve tratar quando nós tivermos algum problema. José usou para com os irmãos generosidade e misericórdia. Ele poderia simplesmente, em vez de resolver o problema, ele ter feito igual os irmãos ou pior, porque ele tinha autoridade para isso, né? E além de perdoar pelo que fizeram a ele, isso mostra que o amor de Deus estava nele. Ele era o representante de Jesus. Olha só a importância do perdão, e nós sabemos perdoar e ter essa comunhão com Deus, né? Nós, através dos nossos atos, nós somos representantes de Jesus. Então, basicamente, a abertura é essa, no sábado e domingo. Se você no YouTube quiser comentar alguma coisa, você no Facebook pode comentar, que a Eliana e o Padula estão aqui para falar. E se alguém aqui tiver no Zoom quiser comentar, acrescentar alguma coisa, pode falar. Pelo YouTube, Gerson, bom dia, Gerson, que chegou agora aí também, que está aí com a gente Gerson, também. Beleza. Eliana, Zé Filho, todo mundo que está acompanhando a gente aí, pela graça de Deus. Pelo Facebook ainda está fraquinho, ainda está tranquilinho ainda, né? Eu coloquei uma mensagem agora para não ficar sem nada, mas anteriormente estava conosco a Cleusa Galvão, acho que está com a gente ainda, né? Então, um bom sábado a você, Cleusa, a Cícera Lourdes, Leandra Guiton, tem menos pessoas hoje que de costume, né? Espero que estejam na igreja ou pelo YouTube, né? É isso aí, Eliana? É isso aí. Também aqui, nós estamos com a Rosana, ela está desejando um feliz sábado para nós. A Nira Santos está aqui, ela falou, estou aqui. E a Patrícia está dizendo assim, Patrícia Molissani, bom dia para todos, feliz sábado, é uma alegria muito grande estar participando da Escola Sabatina. E a Nira responde, amém.
É uma Amém. alegria que os irmãos continuem aqui conosco, né? Que nós teremos muita satisfação em estar lendo os comentários e trocando ideias aqui sobre a lição. É isso aí. Beleza, então. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou podemos seguir para segunda-feira? Eliana, então segue para segunda-feira, beleza? Sim, vamos seguir aqui na segunda-feira. A segunda-feira é um tema muito legal, falando sobre preparando o terreno, né? E aí eu já quero destacar duas coisas muito importantes nessa lição. Falando sobre, primeiramente, perdoar, né? Perdoar é uma atitude que a gente tem de não buscar vingança sobre algo que alguém nos fez, que nos feriu, que nos machucou, que nós não gostamos. Então, perdoar primeiro é uma atitude. E quando a gente fala, aqui também nós vemos aqui, que fala também sobre restaurar relacionamento. Às vezes é possível, através do perdão, restaurar um relacionamento, né, que foi perdido por conta de algo que aconteceu, e às vezes não é possível restaurar o relacionamento. A gente perdoa, né? Mas a restauração ela depende de uma mudança muito grande das duas partes, né? Às vezes uma está disposta a essa mudança e às vezes a outra, por N situações, não está. E aqui na lição nós vemos muito isso, né? Que José ele procurou saber se aqueles homens, os irmãos dele, aqueles irmãos que na época, né, enquanto eles estavam juntos, eles eram cheios de ciúmes, de maldade, né? Eles fizeram coisas assim terríveis, né, contra José e também, inclusive, deixando que aquele pai sofresse tanto, né, que Jacó sofresse tanto por uma mentira que eles criaram, né? Ou seja, eles fizeram ali uma situação tão horrível com José, e José precisava ter certeza que eles haviam mudado para continuar com um relacionamento familiar com eles. Porque se eles continuassem com aquela maldade naquele coração, né, eles poderiam, ou com ciúmes, que ali a gente percebe na lição com Benjamim, né, que José faz tudo melhor para Benjamim, que é o filho caçula de Jacó, para ver. E na lição, a lição diz para nós, ela mostra que houve uma mudança, eles não tiveram aquela ciumeira, eles aceitaram, e eles estavam felizes ali, mesmo vendo José tratando Benjamim de uma forma diferente. E aí, queridos, eu quero colocar aqui muito rapidamente... pode falar, Éder. Tá bom. Eu quero dizer aqui rapidamente um testemunho meu, né, para facilitar o entendimento. Eu quero dar um testemunho bem rápido para a gente não perder muito tempo, né, que tem muita coisa boa para falar aqui na lição, mas eu quero dar um testemunho que eu acho que mostra claramente a aplicação dessa lição nas nossas vidas. Eu tive um relacionamento, um casamento, né, o meu primeiro casamento, e que foi desfeito, né? E depois de muito tempo, de muita dor, né, de muitos sofrimentos para mim, para os meus filhos, inclusive para o meu ex-marido, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da igreja onde eu participava, né? Eu cheguei à conclusão, depois de um curso que nós fazíamos, todo ano nós fazíamos um curso que chamava Cura pelo Perdão, né? Nós ficávamos ali sexta, sábado e domingo, trabalhando espiritualmente sobre o perdão. Então, ali nós orávamos, buscávamos a presença do Espírito Santo através dos temas ali pregados sobre o perdão, para que a gente conseguisse entender, né, quem que nós havíamos magoado ou quem havia nos magoado. E para que nós, antes mesmo daquela pessoa que havia nos magoado pedir perdão, que nós estivéssemos com o coração restaurado pelo Espírito Santo e pronto a perdoar essa pessoa
mesmo que ela não viesse pedir perdão. Isso aconteceu comigo, pela graça do Senhor Jesus. Eu tive, depois de muito tempo, a coragem, né, através da direção do nosso Deus poderoso, de pedir perdão ao meu ex-marido sobre aquela separação, sobre tudo que eu havia passado. Eu pedi perdão a ele. E pedi perdão também à minha ex-sogra, né, porque ela participou muito dessa situação do nosso relacionamento, ela negativamente, tá, queridos? Ela veio participar. Mas, de qualquer maneira, eu pedi perdão a ela também, e foi curador, foi restaurador, foi maravilhoso. Meu coração foi restaurado, o meu corpo físico foi restaurado, porque eu estava adoecendo por conta da mágoa, da raiva, né? E Deus, assim, ele foi trabalhando. E no momento que eu perdoei o meu ex-marido, que eu perdoei a minha ex-sogra, eu fiquei muito melhor, eu pude continuar a minha vida, né? E nesse momento que eu pedi perdão a eles, meu ex-marido até comentou isso comigo, ele falou assim, olha, quem deveria estar fazendo esse ato com você sou eu e não você para mim. Eu que deveria estar pedindo perdão para você, né? Mas aí eu pedi perdão e foi bom para mim, foi bom para ele, foi bom para a família. Só que não houve a restauração familiar. Por quê? Não houve mudança, né? Essa mudança ela precisa ser genuína, ela precisa ser completa. Então, nós não tivemos a restauração familiar, mas nós tivemos a cura, nós tivemos a paz para cada um conseguir retomar a sua vida daquele ponto que ficou parado e conseguir continuar a vida. Lógico que nisso, né, eu até comentei na classe dos professores na quinta-feira, lógico que cada situação, cada pessoa que passa, né, por um problema de relacionamento muito sério, de um término de um casamento, e seja o que for, de ofensa, seja o que for, traz doença, traz muitos desafios, traz muitas consequências negativas, né? Mas assim, eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus porque quando eu consegui perdoar verdadeiramente de todo o meu coração, de todas as minhas forças, eu pude retomar a minha vida, voltar a ser feliz. Meu ex-marido também retomou a vida dele. A minha ex-sogra, ela veio a falecer, já faz um tempo, mas eu já havia pedido perdão a ela, nós já havíamos conversado, já havíamos tirado a mágoa, a dor, e isso foi maravilhoso. E eu sei que é um tema muito complicado, é um tema difícil, né? E que nós só conseguimos com o poder do Espírito Santo, muitas vezes, perdoar, né? E que as outras pessoas possam nos perdoar também. Mas que isso venha a partir primeiramente de mim, venha a partir primeiramente de você, com a ajuda de Deus, porque isso é muito bom. É muito bom quando nós conseguimos perdoar verdadeiramente antes que a pessoa venha nos pedir, né, perdão. Isso sara as nossas vidas e sara também, libera também, liberta também a vida da outra pessoa que está presa a esses problemas por conta de ofensas, por conta de separações, por conta de tantas coisas que a falta de perdão traz. Né? E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui com os queridos o último parágrafo que está aqui, né, preparando o terreno, aqui no comentário de Ellen White. Eu vou ler para vocês que é maravilhoso. Diz assim: Jesus conhece as circunstâncias de cada pessoa. Você pode dizer, sou pecador, muito pecador. E pode ser que você realmente seja. Mas, quanto pior você for, mais necessita de Jesus. Ele não repele ninguém que chora, arrependido. Não declara a nenhuma pessoa tudo o que poderia revelar, mas diz a todo o coração vacilante: tenha ânimo. Jesus perdoará generosamente todos os que forem a ele em busca de perdão e restauração. Esse parágrafo está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 568. E eu quero dizer para você, no dia de hoje, queridos, para mim e para você,
seja lá o que você estiver passando, seja lá quem feriu o seu coração, seja lá a dor que você estiver sentindo agora, que eu não conheço. Mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece todas as coisas, ele sonda o seu coração, ele sabe onde está doendo. E eu quero dizer aqui, a palavra do nosso Senhor Jesus, tenha ânimo, coloque tudo diante do Senhor, você não terá forças, muitas vezes, para perdoar, mas peça a Deus que ele vai te dar forças, que ele vai te ajudar, né? E você vai conseguir sarar, você vai conseguir retomar a sua vida, você conseguirá ser feliz novamente. Assim eu creio e agradeço, Éder, a oportunidade. Obrigada. Amém. Então nós temos que perceber, né, Eliana, que é o seguinte, não é só quando alguém faz alguma coisa contra nós que temos que ficar esperando a pessoa vir pedir perdão. Nós mesmos, como temos que pegar e buscar a pessoa, né? E a fazer esse contato. Então, se nós temos alguma coisa que estamos magoados com algum irmão, ou com alguma pessoa, com pessoal de serviço, ou o que seja, o nosso trabalho é ir atrás dessa pessoa e colocar a situação em ordem, né? E, novamente, falando aqui, mas para fazermos isso, precisamos de oração. Porque nosso ser pecaminoso, do jeito que é, pecadores como somos, nós não temos essa vontade. Nós temos vontade de quê? Vingança. Né? A nossa vontade é de vingança. Eu falo muito que quando você assiste os filmes na televisão e aparecem essas situações, né? Qual é a vontade que você sente? Tem que se vingar. Não é uma coisa do mal? É uma coisa do mal. Esse é o negócio. Né? Então, para a gente ter essa situação, temos que ter uma comunhão com Deus. Mas tem alguém aí no YouTube, aí no Facebook, comentou alguma coisa? Sim. Então vamos lá. Aqui, olha, a Nira Santos está dizendo assim, ó, tenho certeza que Deus nos perdoa, todos que clamam para Ele. A morte de Jesus foi perdão, pois Deus é amor. É isso mesmo, Nira. E alguém conhece a Maria Aparecida Miguel? A nossa querida irmã está dizendo assim, feliz sábado, amados. Ótima aula a todos. E ela diz assim, ó, lindo testemunho, né? E que esse testemunho, queridos, eu coloquei aqui para simplificar, né? Para a gente ter entendimento. É muito bom a gente poder aplicar a lição nas nossas vidas. Desde que eu me tornei adventista e desde que eu passei a estudar esse guia aqui, eu sempre procuro entender o que eu posso aplicar na minha vida. E tem sido uma grande bênção para mim. Graças a Deus. Beleza. Amém. Então. Amém. Pelo Facebook, continuamos bem tranquilos até agora. Está todo mundo entendendo muito bem, ninguém tem pergunta nem comentário. Então, tá bom. Sinal que o pessoal está entendendo bem, está sendo bem explicadinho. Sendo bem explicadinho. Mas então, vamos lá. Aqui tem alguém? Gostaria de só complementar alguma coisa? Também não? Tá tudo certo? Eu queria Fala aí, só complementar o que você falou do filme e tal. A gente vê que o José, ele estava com uma situação favorável ao seu lado, né? Se ele realmente tivesse a intenção de se vingar, era só apenas uma ordem para ser executado, não precisava dar satisfação para ninguém, né? Ele era primeiro-ministro e a gente vê que ele não fez isso, pelo contrário, ele demonstrou preocupação pelos irmãos, ele queria saber notícia do pai. E teve outro detalhe também muito importante, é que ele ajudou os irmãos a se arrepender, né? Porque ele foi duro ali, com o objetivo de saber se o seu irmão tinha mudado mesmo. Então, teve aquela prisão de 3 dias, e se você observar ali, na prisão tem o versículo que diz que eles ficaram ali dizendo, nossa, isso que está acontecendo conosco deve ser porque nós fizemos mal ao nosso irmão. Então, você vê que toda essa situação ajudou
os irmãos também a se arrepender, né? Então foi algo assim muito interessante, essa estratégia que José usou, né? Para poder levar os irmãos a reconhecer ali o seu erro. Além dele também já ter perdoado, né? Ele fez, né, Zé? Ele arrumou um caminho, preparou, né, o caminho. Agora, Uhum. uma coisa que a gente está falando aqui, né? Eu estava me lembrando aqui. José, a gente está falando muito do perdão de José em cima dos irmãos, né? Mas uma outra pessoa que ele não cometeu, não se fala do perdão, mas com certeza perdoou, em cima da mulher de Potifar. Ele poderia ter sido morto se Potifar não tivesse entendido mais ou menos e colocado para a prisão, porque era a lei de pena de morte o que ele fez, né? Olha só, ele poderia ter se vingado também. Agora eu estou... Quando ela ia pensar que um escravo na casa dela ia virar o segundo maior no reino do Egito, né? Então, olha qual a importância. Então, olha como estava José. Ele suportou a tentação, ele suportou a prisão, né? E ali ele estava perdoando. Tamanho era a comunhão que ele tinha com Deus e tamanho, olha a importância, só salientando, a importância de nós, pais, ensinarmos os nossos filhos, desde pequenos, a andar nos caminhos de Deus. Porque José, quando foi vendido, ele tinha o quê? 17 anos. E todo esse tempo, Jacó ensinou. Aí você vai falar assim, mas Jacó só ensinou só para José? Eu acredito que ele tem ensinado todos. Mas cada um absorve o que achar melhor, né? E José, ele teve essa situação, né? Então ele conseguiu passar por isso, por quê? Com a ajuda de Deus, com Deus. Porque senão ele tinha se vingado. Talvez ele não tivesse nem chegado lá, né? Então a gente, né, não colocar. Mas olha a importância. A gente fala dele resolvendo o problema com os irmãos, mas ao mesmo tempo não é comentado mais a respeito do episódio da mulher de Potifar, mas ele perdoou ela, porque senão ele tinha se vingado dela também. Mas vamos seguir aqui. Padula, você pode falar então aí a respeito da terça-feira, perdoar e esquecer? Claro, posso sim. Padula. Tá mandando, eu posso, né? Padula, Diga aí, Eliana. antes de você obedecer aqui o Éder, eu vou ler um comentário aqui da Soninha, que ela fala assim, ó, que eu achei muito legal. Se alguém quiser ser feliz por um minuto, então vingue-se. Mas se quiser paz perene, perdoe. Cortou de novo. Lê de novo, Eliana, que deu uma cortada. Leio, com prazer. A Soninha diz assim, ó, no comentário dela. Se alguém quiser ser feliz por um minuto, então vingue-se. Mas se quiser paz perene, perdoe. É verdade. Muito profundo, muito profundo, isso mesmo, Zé. Essa palavra que eu estava pensando aqui, mas não chegou. Pega o endereço aqui, dessa moça. Pega o endereço dessa moça. Você gostou, Gerson? Você gostou? Você tem muito que aprender com agora. ela, hein? Estou pensando nisso até agora. Aqui. Você aprender com ela, hein, Gerson? Né? Tem umas aulinhas. Se o Gerson falar, ele falou, eu queria ter uma mulher assim, né, Gerson? Você ia falar. É verdade. Verdade, ia casar Éder. com uma mulher assim. Ele fala demorou assim. para ele falar. O raciocínio dele não está tão rápido hoje. Mas não tem problema, vai melhorar já já. A Nira, e aproveitando que eu estou aqui, a Nira diz assim, irmãos, tem pessoas que pedem perdão à pessoa e não pedem perdão a Deus. E aí? Ela está fazendo uma pergunta. Vocês entenderam? Ó, tem pessoas que pedem perdão a pessoas e não pedem perdão a Deus. E aí? Quem pode responder isso para a Nira? Olha, quer responder, ô Padula? Eu respondo aqui. Manda. Quer responder, Padula? Se ela pediu, eu quero entender da seguinte forma. Quando a pessoa pede perdão para alguma outra pessoa, é sinal que Deus atuou na vida dela para ela tomar essa providência. Então, automaticamente, com Deus está resolvido. Porque nós falamos aqui, se a pessoa não tiver um contato com Deus, ela não vai sentir a necessidade de pedir perdão, ela quer só pedir para se vingar, não tem necessidade, né? Então eu creio, tá? Eu creio que se ela está pedindo perdão, é que com ela, com Deus, já está acertado,
entendeu? Deus já entendeu e Deus atuou na vida dela. É que normalmente o caminho é inverso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós Isso. perdoamos os nossos devedores, né? É uma situação inusitada, no mínimo, né? Você sentir a necessidade de perdão sem pensar em Deus é algo fora do normal, né? Não é como isso, né, Gerson? Se pensarmos no perdão como um produto, algo que eu possa comprar para distribuir, eu não consigo distribuir se eu não comprar antes. Exatamente. Então, a relação do perdão começa realmente na cruz do Calvário. Ponto. É assim, interessante. E também, é possível até que exista um episódio igual a esse que foi levantado. É possível. Mas nós temos tanta coisa para perguntar para Deus, vamos ter 1000 anos para fazer isso. Deixa essa pergunta para responder lá no céu. Vamos embora. Vamos 1000 calar no anos céu. para Aí eu não começar, respondo. né? é 1000 anos verdade. para começar, né? Para comer então. Só para dar Só introdução. para esclarecer, só. Fala, Zé. Não, porque também existe uma ofensa que você ofende a Deus, né? Você peca contra Deus. Então, se você peca contra Deus, quem que você tem que pedir perdão? Bem lembrado. E também a ofensa que é direcionada ao seu próximo. É Bem claro que lembrado, quando Zé. você chega a essa situação de, como vocês já comentaram, de pedir perdão ao próximo, é porque o Espírito Santo está atuando. Mas mesmo assim, a gente pecando contra o próximo, a gente também deve pedir perdão a Deus, que estamos ofendendo ali uma pessoa de Deus, um ser criado por Deus. Então é isso aí. Bem lembrado. Porque Mas, existem situações de relacionamento horizontal, como a lição fala, e também existe situação do relacionamento vertical, né? É interessante isso aí, foi bem lembrado, Zé. Bem Mas lembrado. então, só para melhorar um pouco mais o pensamento. Quando existir a relação vertical, ela automaticamente fere a relação horizontal. exatamente. Quando eu peco, quando eu falho com alguém, Deus está triste também. Agora, existem situações em que é um pecado meu com Deus, é uma falha minha com Deus, está certo. Essa construção é interessante, inteligente do Zé Filho, só para brilhantar um pouco mais aqui e ocupar o meu espaço para justificar o salário. Não, a grande realidade é que, se a gente pensar bem, quem identifica que nós pecamos e quem nos identifica que nós temos que perdoar? É o Espírito Santo na nossa vida. Sim. É ele falando a nossa cabeça. Ele identifica assim, olha, que cutuca, né? A gente fala assim, que cutuca falando assim, olha, você pecou. Como eu sei que eu pequei? O Espírito Santo. É o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Como eu acho que eu tenho que pedir perdão para tal pessoa? É o Espírito Santo na minha vida. Como eu acho que eu tenho que falar com Deus pedindo perdão a Deus? É o Espírito Santo na nossa vida. Esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Então é isso. Se você não tiver com o Espírito Santo, não estiver trabalhando na sua vida, se preocupe, porque você vai achar que tudo está certo, né? Tudo está certo. Você não precisa mais pedir perdão, você não precisa mais falar com Deus, entendeu? Aí esse é o risco, né? Mas é o trabalho do Espírito Santo. O Éder, e é um trabalho tão forte que você entra numa inquietação do teu espírito, sabe? Você quer dar uma disfarçada, porque nosso coração ele é duro, né? Duro. A pedra, né? Que o Espírito Santo vai trabalhando para transformar em um coração de carne. Mas enquanto isso, né? A dureza do nosso coração ela não quer, né? Nós não queremos nos humilhar de pedir perdão para aquela pessoa que tanto nos machucou. É muito difícil. Mas ele vai trazendo essa impressão e uma inquietação no nosso coração, sabe? E aquela inquietação, ela não passa. Não tem como fugir dela, não. Você pode querer ir para onde você quiser, você pode fazer o que quiser, você acha que você está precisando comprar um carrão, uma casona, fazer coisa... Não é nada disso, não, queridos. É inquietação no coração que precisa ser ajustado e resolvido, porque senão você não tem paz, sabe? Não dá tempo, não tem como seguir em frente. A própria lição diz aqui
que talvez José não seria quem ele foi, né? Se ele não tivesse também resolvido tudo isso e passado por tudo que passou. Então, é muito sério. Às vezes nós estamos numa luta, né? E seja ela espiritual, seja ela física, às vezes nós não temos entendimento, mas se buscamos a presença de Deus, Ele vai nos ajudar e nós vamos entender que isso foi preciso para que amadurecêssemos, para que melhorássemos como pessoas, né? E como você bem falou, Éder, esse cutucão, ele existe, viu? Ele existe, eu passei muito por isso, e era comigo o negócio, tá? Não fui eu quem... lógico que num relacionamento todo mundo tem a sua parte, mas a parte séria não fui eu quem causou, né? Mas o negócio era comigo, porque o Espírito Santo trouxe inquietação no meu espírito, por quê? Eu estava estudando a palavra do Senhor, eu estava buscando. Tinha que partir de mim. E foi essencial para as nossas vidas. A grande realidade é a seguinte, que o pessoal que está assistindo, e nós aqui, nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, pode falar assim, vocês falando aí, é fácil, acho que é fácil fazer. Eu vou dizer para vocês, não é fácil. O Espírito Santo fala para você, mas você deixar o seu orgulho e o seu eu de lado, isso não é fácil. Por isso que tem que ter muita comunhão com Deus para você conseguir passar por cima disso. Há pessoas, eu entendo assim, há pessoas que não têm dificuldade em pedir perdão. Sentiu vontade, o eu dele tem gente que tem essa facilidade. Eu não tenho vergonha, eu não tenho problema, eu vou lá faço. Já tem o outro que fala assim, isso é uma coisa que essa palavra dificilmente vai passar na minha boca. Olha só, é uma realidade. É uma realidade. Então nós temos que ter muita oração. Então é complicado, né? Porque fala assim, como eu vou... Não, eu não vou me rebaixar. O cara fez uma coisa errada contra mim. Ele fez a coisa errada contra mim. Como eu vou chegar agora e perdoar ele? Eu vou lá bater um papo com ele, né? Então é Deus mesmo atuando. Você tem que orar muito, pedir para Deus atuar na sua vida. Não há outro caminho. Porque o nosso eu, aquele eu de orgulho, né? Orgulho próprio, né? Ou se não mesmo, eu errei contra a pessoa, mas eu pedi, aí ele vai pegar e vai falar um monte para mim de volta. Então você fica bolando, Satanás fica bolando na sua cabeça N situações para que você não faça aquilo. Entendeu? Ele vai bolando, vai colocando caraminhola na sua cabeça para que você não faça isso. Mas olha, é Deus que nós temos que buscar para a gente resolver uma situação dessa. Não tem jeito. É real mesmo, viu, Éder? Só para fechar aqui para o nosso querido Padula retomar, eu vou ler mais duas mensagens aqui, que diz assim, a Solinha diz assim, todo pecado é um atentado à vida. Aos pés da cruz, a gente entende isso, né? Somente aos pés da cruz, né? Que a gente entende que todo pecado é um atentado à vida. E ela diz também assim, também nesse mesmo lugar, aos pés da cruz, a gente entende onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maravilha, né? Glória a Deus por isso. Amém. E fechando, é tão sério isso, irmãos, que eu estudando a lição, partilhando ela aqui com a família querida aqui do Rio de Janeiro, eu falando com a minha tia sobre o perdão, ela disse assim, que eu conheço a história, não vou me delongar, mas tem uma pessoa na qual ela sabe e precisa, né, perdoar. E ela falou assim para mim, Eli, neste momento não consigo, é impossível para mim. Aí eu respondi a ela, mas para Deus não é impossível. Busque nele, peça para ele. E ela até usou um termo, a minha vontade é matar essa pessoa. Tão mal que foi feito para a filha dela, né? E eu falei para ela, não importa. Não importa. Fale com Deus. E ele vai te ajudar. E eu não falei isso, irmãos, de boca para fora. Eu sei muito bem o que eu passei na vida sobre o meu testemunho. Eu não entrei nos detalhes porque é muito grande. Então, nós passamos algumas coisas, irmãos, para testemunhar e para ajudar quem está do nosso lado, no momento que precisar, para não ser uma palavra vã, sabe, de boca para fora. Tá bom? Vamos lá, então.
A partir de tudo isso aí, Padula, segue aí, se perdoar é esquecer. Pois é, amnésia, né? É. Mas deixa eu só fazer um momento didático aqui. Vocês estão vendo aqui na minha... Está espelhado aqui é a minha direita, né? Direita, né? Está aqui. Caramba, quando eu estico a mão sobe. Mas no canto direito, no canto direito tem a capa da lição. Todo mundo está fazendo referência à lição. Se por acaso você que está aí nos assistindo na internet e não está familiarizado com esses termos, o que fala na segunda, o que falou no domingo? Nós estamos falando de um guia de estudo sistemático e profundo da Palavra de Deus. O tema geral deste guia é Descanso em Cristo, e nós estamos usando, né? Também sumiu. Mas nós estamos falando dessa semana sobre descanso, relacionamentos e cura. E aí, também chamamos de escola sabatina. Beleza, obrigado, Eliana. E é importante a gente se situar, porque não estamos falando aqui de algo que a gente acha, né? Nós estudamos, alguém estudou, preparou o texto, profissionais estão envolvidos nisso, prepararam um guia de estudos, e a partir deste guia é que nós estamos tecendo alguns comentários. Lembrando também que apareceu gente aqui no Facebook. Olha aí, que bacana, né? Quem reza, né? A Cristina Corso. Obrigado, Cristina. Bom sábado para você. Abraço para o Ramiro. E no caso da pessoa que errou, pede perdão para Deus e não pede para a pessoa ofendida. A lição é sobre isso, né, Cristina? Da gente, né, falar com a pessoa, né? E a Cidinha, da classe 1, Cidinha Cindy, ela está com um nickname aí diferente, pelo menos para mim, né? E a Cidinha fala, né? O perdão é curador, e de fato é. Mas a lição, a parte da lição desta semana, que nós estudamos na terça-feira, né, dia 10 de agosto, tem como título Perdoar e Esquecer? É uma interrogação, né? Há alguns anos, eu estava na minha sala, eu era capitão, estava na minha sala, e chegou no meu e-mail funcional uma mensagem falando mal do comandante regional. Falando muito mal do meu comandante regional. Eu liguei para o meu comandante local e falei assim, comandante, recebi um e-mail aqui falando isso, isso e isso. E aí ele me disse assim, né, falando bem rapidamente o que aconteceu, né, o máximo que eu posso. E ele falou, manda para mim essa mensagem. Em vez de eu imprimir e mandar em papel, eu mandei por e-mail para ele. Para ele e para o oficial de informações, né? E quando esse assunto foi investigado, uma das pessoas que tinham retransmitido essa mensagem era o então capitão Padula, né? Imagina. E eu fui severamente punido por isso. Eu tomei uma punição muito grave em vários momentos. Eu perdi a promoção a major por conta disso também. Então, e era algo que eu não tinha culpa nenhuma, né? Eu fiz aquilo que mandaram eu fazer, não retransmitir a mensagem como alguém que estivesse falando mal. Eu retransmiti porque o meu comandante mandou fazer isso. Não pediu, ele mandou fazer isso, né? Mas quem investigou não olhou para isso, não atentou, enfim, me prejudicou muito, muito. Mas, assim como aconteceu com José, isso acabou redundando numa situação muito melhor para mim, anos mais tarde, é claro, mas muito melhor para mim. E eu fui injustiçado, sim, e se eu ficasse remoendo essa injustiça, eu não ia conseguir fazer o tempo voltar, de forma nenhuma, e não ia me apossar das bênçãos que Deus tinha reservado para mim. Eu estou muito melhor, graças a Deus. Né? Trabalho numa empresa, numa das maiores empresas do mundo, nesse ramo de atividade, reconhecida, sou reconhecido, né? Então, assim, todas essas bênçãos que Deus tem para nós, cada vez que você fica guardando mágoa, remoendo, pensando,
naquilo que aconteceu, tentando encontrar um caminho de retribuir, né? Eu disse por aí que a vingança é um prato que deve se servir frio, né? Você tem que esperar o tempo, planejar, mas tudo isso vai consumindo você. Então, pela graça de Deus, eu fui para frente e eu esqueci. E eu esqueci, aliás, o Zé falou isso, e está na lição também, mas o Zé lembrou, o Zé Filho lembrou na quinta-feira, né? E eu tenho até um tombo que eu tomei aqui sei lá, há uns quase 30 anos, e eu tenho uma cicatriz, e ela não dói, mas eu sei que eu tomei o tombo, porque quando eu olho meu braço, eu vejo que está cortado bem em cima de uma veia calibrosa, eu podia ter morrido, né? Mas de qualquer forma, está aqui, a cicatriz está aqui. Eu não vou esquecer isso. Eu não vou esquecer que eu caí de uma casa e quase morri. Mas não dói hoje. Não tenho mais problema nenhum. Então, assim, você esquece alguma injustiça que foi cometida? Não. Eventualmente, não. É bom lembrar também que nós estamos falando com indivíduos, né? E essa questão ela é individual. Cada pessoa trabalha de uma forma, né? Nós não somos obrigados porque a Eliana buscou uma pessoa, né? Que fez uma maldade muito grande, né? Ela ia até lá. Nós não somos obrigados a isso. Nós somos obrigados a entender, nos acertar com Deus e nos acertar com as pessoas para ter uma vida cristã. Isso sim. Mas cada um entende, cada um recebe de Deus a revelação, né? E então isso não é uma regra, né? Assim, pétrea, não é um trilho, né? É uma trilha. A gente tem que buscar Deus sempre, entender sempre o que a gente tem que fazer e fazer. E cada um tem uma questão individual, né? Que deve atentar. E no meu caso, eu não esqueci dessa grande justiça, né? Para citar um exemplo, não esqueci. Eu sei que alguém fez isso, eu sei que alguém, por conta de uma irresponsabilidade, segurou a minha carreira anos, né? Não foi uma coisa breve, mas eu sei que Deus tinha mais para me dar. E olha que coisa interessante. Nessa lição, na parte da lição da terça-feira, Jesus conta uma história, né? Uma parábola muito interessante, que um homem devia a um rei 10.000 talentos. Para a gente entender o que Jesus estava falando, um talento significa o trabalho braçal de um homem por 20 anos. Cerca de 35 quilos de ouro, 31 a 35 quilos de ouro. Ou seja, um talento é muita coisa. São 6 anos de trabalho, praticamente. Não é pouca coisa. É muita coisa um talento. 10.000 talentos, Jesus estava querendo dizer o seguinte: não dá para saldar essa dívida, né? O Gerson está até balançando a cabeça, ele foi gerente de banco uma boa parte da vida dele, ainda ele trabalha com isso, né? Ele sabe que existem algumas dívidas muito difíceis de pagar. Mas Jesus está falando de uma dívida impagável. Impagável. Por mais tempo que a pessoa ficasse na cadeia, ela, os filhos dela, os netos dela, ele não ia pagar aquela dívida. É impagável. Mas ele foi perdoado de 10.000 talentos. Né? Eu não sei nem falar. Se um talento dá 20 anos de trabalho de um homem braçal, né? De trabalho braçal de um homem, desculpa, 10.000, então, o que é? Né? 20 vezes 10.000 é muita coisa. É muita. Eu não vou nem fazer essa conta. É muita coisa. Em resumo, é impagável. É impagável. Né? Então, esse homem foi perdoado. E aqui tem uma questão prática bastante importante para mim, que eu quero compartilhar. Talvez seja importante para quem está acompanhando a lição agora. Ele encontrou uma pessoa que devia para ele 100 denários. Prestem atenção. Um denário era o trabalho de um dia. Depois de um dia de trabalho braçal, na lavoura, né, no campo, enfim, trabalho braçal, você recebia um denário.
100 denários, eu consigo enxergar. 10 mil talentos, não. Mas 100 denários eu consigo imaginar o que é. São 3 meses de trabalho. 100 dias. Né? Um pouco mais de 3 meses. 3 meses e meio. Vá. Então, 100 dias de trabalho eu consigo pagar hoje. Hoje, eu conseguiria pagar. E aquela pessoa que devia 100 denários pediu paciência para aquela pessoa que havia sido perdoado 10 mil talentos. E ele trocou. E isso é muito importante para a gente. Essa é uma questão prática da nossa vida. Aquele homem trocou pela falta de visão, pela falta da presença de Deus na vida dele. Ele trocou 100 denários por 10 mil talentos. Quando nós não exercemos o perdão, nós deixamos o perdão de Deus de lado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se a gente pensar bem nisso, vai ter pessoas que vão parar de orar o Pai Nosso. Né? Porque a nossa dívida com Deus é o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é um preço infinito. Não tem como pagar. E se eu deixar de receber esse perdão por conta de uma ofensa, que eu posso me dirigir para alguém, pedir perdão ou perdoar, né? Tanto faz uma coisa quanto outra. A lição ela trata das duas coisas, pedir perdão e perdoar. Né? Especificamente, nessa semana nós falamos sobre perdoar. Se eu deixar 10 mil talentos em troca de 100 denários, eu vou parar na cadeia, eu vou parar no inferno, no lugar de choro e ranger de dentes. Então, a questão prática ela é muito profunda, ela é muito séria, por uma questão de relacionamento com uma pessoa que em algum momento vai morrer, ou que pode me perdoar, ou que vai decidir o que vai fazer com o meu pedido de perdão, ou pedido de reconciliação. Eu deixo de lado o meu relacionamento com Deus, que é eterno. Então, é muito importante essa questão de perdoar e esquecer. Eu vou ficar com uma cicatriz, por conta de alguém que fez algo comigo, né? Mas que já não dói. Né? É como eu acabei de falar, meu braço tem uma cicatriz importante, né? Relevante, que poderia ter significado até a minha vida, mas ela não dói mais. Eu não sinto, eu não lembro da cicatriz, só quando eu olho para ela. Se eu ficar remoendo aquilo que as pessoas fazem para mim, eu deixo de ter a vida que Deus reserva para mim e que Ele quer para mim, e eu fico apegado a uma podridão, a uma porcaria. Então, é importante a gente lembrar dessa questão prática, né? De que cada vez que eu me apego a um centavo, eu deixo uma fortuna de lado. Era isso que a lição tinha reservado para nós na terça-feira, Éder. Então, Padula, é mais ou menos assim, né? Pelo que você falou, né? Às vezes o fato de nós resolvermos uma situação com uma outra pessoa, mesmo que eu tenha sido injustiçado, né? Eu posso perder os 10 mil talentos, que significa a vida eterna. Porque a vida eterna tem preço para a vida eterna? Existe algum preço? O único preço da vida eterna é Jesus. Então, eu não aceito o sacrifício de Jesus. Então, por causa de uma coisa, uma picuinha, ou uma coisa mal resolvida, ou eu ir lá e vamos resolver, mesmo que eu tenha sido injustiçado, mesmo que tenha sido feito alguma coisa contra mim, que me deixou muito humilhado, mas eu tenho que resolver isso porque eu posso perder a vida eterna. Então, isso que a gente tem que entender. Né? Jesus, existe algum ser mais injustiçado que teve aqui na Terra do que Jesus? Nunca pecou, nunca fez mal para ninguém, só fez o bem e veio para fazer o bem maior, que é salvar. O que ele sofreu aqui? E ao pé da cruz, na hora que ele estava na cruz, o que ele falou? Ele perdoou. Né? Falou que, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, crucificado, foi chicoteado,
com uma coroa de espinhos, sangrando, uma pessoa que veio, curou, só ensinou, ajudou e foi feito isso daí. E assim mesmo na cruz ele perdoou. Então, quando a gente fala assim, eu vejo assim, quando a gente fala assim, eu não vou resolver aquele problema, eu não vou me humilhar para aquela pessoa, eu estou me tornando muito pequeno. Eu estou me tornando muito pequeno, sabe? Achando que eu estou maior. Não, eu estou me tornando pequeno. Eu estou, sabe, perdendo uma coisa maior porque eu estou achando que eu sou maior do que aquilo aí, então não merece a minha atenção, né? Mas isso a gente tem que gravar bem essa situação. Perdoar não esquece, a gente não esquece, porque a ferida está lá, mas ela está cicatrizada, ela vai ler. Só que é o seguinte, você perdoou aquilo, vai continuar existindo aquilo lá, mas quando você lembra, você fala, eu perdoei e continuo perdoando. Essa é a parte importante. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Marcão, Gerson, queria participar aí da lição de terça-feira? Tem alguém aí no YouTube, no Facebook? Tem aqui no YouTube. A Rosana está fazendo uma pergunta, ela até coloca assim, ó, vou fazer uma pergunta complicada. Diz assim, ó, é fácil desculpar e esquecer quando ficamos numa situação melhor atualmente e se fosse ao contrário, ser injustiçado e ficar pior. É muito difícil diluir. E aí o Armando, ele coloca assim, ó, o Armandinho, ele põe assim, depende. Não pede perdão a Deus porque não acredita nele. E pede perdão ao próximo porque é interessante para ele. Está perdoado mesmo? Esse aí é perdão por interesse. Aí é um perdão por interesse. Ele fala, porque tem interesse. Ele coloca aqui, ó, ou peço perdão por interesse. Isso aí, existe isso. Colocou aqui. Existe isso. É um perdão falso. Aí a Rosana responde assim, ó, nossa, Éder, o que você falou foi perfeito. Fiquei até com vergonha da minha pergunta. Já foi respondido, né? A ideia não é fazer você ficar vergonha, vizinha. A ideia é a gente esclarecer. Isso é importante. Olha, você veja como é muito legal, né? Você não sabia da pergunta, porque ainda não tinha tempo, eu não tive tempo de lê-la, e você já fez o comentário. E respondeu a pergunta antes. Ai, perdão, José, fala, pode falar. Não, o Éder respondeu a pergunta antes de ouvir, né? Foi exatamente, isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê a condução do Espírito Santo na nossa aula, né? Glória a Deus por isso. E eu quero aproveitar aqui o nosso querido Armandinho, quero falar para vocês, não percam a palestra de hoje, a 19ª palestra de hoje, vocês não vão se arrepender. O Edmilson, alguém conhece aqui o Edmilson? Ele está lá na igreja nos representando e ele diz assim, ó, queridos, hoje tivemos a recapitulação na igreja presencial, foi uma bênção a participação ativa da Cristiane. Aí ele coloca assim, Rafael e Ana Paula, uma bênção, que lá na igreja também a aula foi uma bênção. Louvado seja nosso Deus. Amém, amém. Continuando? Alguém mais gostaria de comentar? Só agradecer o Edmilson lá nos representando, né? O Marcão tinha levantado a mão e o Daniel Alves, pelo Facebook, cumprimentou a gente. E a Cidinha falou da pergunta 4 de terça-feira, da resposta ao perdão de Deus. Fala o perdão de Deus. Ao perdoarmos os outros, recebemos o perdão de Deus. Beleza? Isso aí. Fala aí, Marcão. Não, é um comentário breve, né? Muito importante, né, isso que você comentou, Padula. Embora esquecer é como uma cicatriz, né? Ela não desaparece. Porém, é importante a história de José, ela nos mostra que o ideal de Deus para nós, né? É que, a despeito de termos cicatrizes, nós busquemos a reconciliação, né? E ao buscarmos a reconciliação, a restauração dos relacionamentos, a lição de terça-feira ela traz uma coisa muito importante, né? Há muitos anos atrás, aconteceu
uma história comigo, eu disse para uma pessoa, né? A pessoa falou assim, não, vocês vão se acertar, né? E eu falei para essa pessoa o seguinte, falei, não, a gente nunca mais vai se acertar, porque tem um problema, tem um retrospecto. E o problema da busca, de nós pedirmos a Deus o perdão, é que a cicatriz deve ficar, porque a cicatriz fica, mas o retrospecto não pode ficar, né? O que eu quero dizer com isso? José, a partir do momento que ele fez a reconciliação com os irmãos, ele não agiu mais com eles com base no retrospecto do tratamento deles para com José. José deu realmente uma nova chance, né, de relacionamento para os irmãos, uma nova chance total, né? Ou seja, a parte final de terça-feira destaca uma coisa muito importante, né? Diz assim, ó, é difícil recomeçar, ou seja, restaurar relacionamentos em uma família em que as pessoas se especializam em descobrir a melhor maneira de ferir os outros. Quando, infelizmente, quando o perdão não acontece, o perdão movido, quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus para perdoarmos, as pessoas continuam se ferindo. E a lição termina aqui. José não reagiu assim. Ele queria deixar o passado para trás e seguir com amor. Se ele tivesse agido de modo diferente, essa história teria tido outro final, não tão feliz assim. Então, como cristãos, as cicatrizes vão ficar, mas a gente tem que buscar de Deus a reconciliação e pedirmos a Deus que, de modo nenhum, tratemos as pessoas em função do retrospecto, daquilo como elas nos trataram no passado, mas que ao Senhor nos conceder o perdão, Ele nos conceda também a capacidade de fazer tudo novo, né? E algumas vezes a restauração não é possível, né? Mas mesmo quando a restauração não é possível em Jesus que nós não tratemos as pessoas segundo o retrospecto. Legal, Marcão. Legal, Marcão. Joia. Bem, vamos seguir, porque depois acho que tem mais coisas aí, talvez, para ler, não sei, mas vamos lá, porque senão temos que estudar ainda a quarta, a quinta, né, e finalizar. Vamos lá. Gerson, e a prática do negócio, como faz? Ok. Eu queria aproveitar aqui, antes de entrar nesse tema aqui, retomar aquela exposição do Padula, explicando da lição, da importância do estudo, do nosso preparo, né? E dessa nossa discussão, que não é uma discussão do nada, né? Essa é uma discussão de uma relação diária de estudo da Bíblia em que a gente se prepara e depois divide aqui o que aprendemos. E lembrar ainda que na construção deste material, ele não foi feito no final do ano passado. Esse material foi elaborado com um prazo aí de alguns anos. E é interessante que quando ele chega às nossas mãos, e quando a gente inicia, é um estudo de 90 dias, é um trimestre que a gente estuda esse tema, e naquela semana em que nós estamos estudando, todos tiram experiências atuais. Então, é algo que é elaborado há muito tempo, preparado por uma comissão de pessoas que são estudiosos da Bíblia. Mundial, né, Gerson? Oi? Mundial, né? Sim, ok. Outro detalhe importante é um trabalho onde toda a comunidade adventista em todo o planeta está estudando nesse mesma semana. É um tema único, mundial. E o que isso daí é importante, ou sei lá, quando vivemos experiências em cima de situações, isso fica gravado. Lembram das Torres Gêmeas? 2001, 11 de novembro de 2001. Setembro, 11 de setembro. 11 de setembro de 2001.
Ok, eu trabalhava num escritório de negócios lá na Faria Lima. De repente, começa a virar, era um escritório de negócios focado no mercado financeiro, bolsa, todas as situações que geram desconforto, estourou noticiário direto e tal, começou, meu pai do céu, começou uma correria, vai ser o fim do mundo, é o fim do mundo, e começa, e corre. E, como de costume, ao meu trabalho, eu saio com a lição da Escola Sabatina e a Bíblia para apoiar a lição da Escola Sabatina, sempre saí cedo de casa, e a maioria das vezes estudava lá no trabalho, antes de começar meu trabalho, eu estava com a minha Bíblia. E estávamos estudando aquela semana sobre Mateus 24, que fala sobre o fim do mundo. Aí, que foi, na verdade, só consultar, fazer uma consulta aos universitários para que eu não me expusesse, né? Falei com alguns colegas nossos e chamei todo mundo lá e falei, gente, vou ler só uma passagem para vocês aqui, um trecho bíblico. Impressionante, como Deus cria essas oportunidades. Mas, entrando então no tema aqui, tornando prático, né? Que foi o que estudamos na quarta-feira, o que fazer diante de uma mágoa? Então é assim, primeiramente, expor as nossas emoções para Deus. Esse é um conselho deixado no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Admitir a nossa dificuldade de perdoar. O Éder explorou isso daí lá no início. Isso está em 1 João 1,9. E não esperar um pedido de perdão, quando for o caso, né? Estou magoado porque o fulano me maltratou e não está vindo me pedir perdão. Ok. Lucas 6,28 é o trecho em que Jesus fala, né? Perdoai, né? Como é que é? Perdoai, Jesus perdoou os seus pecados sem que eles pedissem perdão. É a oração, perdoai os meus pecados, né? É a oração do Pai Nosso. Aí vem considerações do tipo assim, ó. O perdão, como o sentimento do amor, ele começa de uma escolha. Isso aqui são sentimentos. O perdão te gera um sentimento, né? Assim como o amor também. E a escolha é sua. Você que decide ir atrás do amor ou alimentar o perdão. Ou alimentar a dor. Ok. Escolhemos perdoar mesmo que as nossas emoções não concordem com tal decisão. A escolha tem que ser nossa, mesmo que, poxa, mas não estou preparado. Então, por exemplo, ouvindo aí a Dona Cida é a tia da Eliana, que está cuidando dela lá, esse tempo no Rio de Janeiro, e ela colocou isso, né? Ela vive uma situação que ela não se sente ainda preparada para. Então, o que ela vai precisar entender é que ela tem que decidir perdoar, não precisa esperar preparar. Quando ela decidir preparar, tudo vai acontecer. Perdão, quando ela decidir perdoar, tudo vai acontecer. Porque tudo começa da decisão. Paciência. Eu vou em encontro dessa situação para resolver. Existe um pensamento assim, né, para não falar um ditado popular, que quem fere, né, ou o ferido, ele toma, quem fere toma um veneno de uma vez só. E quem é ferido vai tomando um pouquinho cada dia. Então, ele fica sofrendo. Sabe? Então, tudo é uma questão de decisão. Outra coisa que, tomara a Deus que a Eliane passe para a Dona Cida, sozinho, por nós mesmos, tomar a decisão de perdoar é impossível. E a resposta, a Eliana já deu brilhantemente. Mas nada é impossível para Deus. Então, o caminho é irmos ao encontro de Deus da forma como a gente conhece, seja qual for o seu credo religioso, a maneira com que você se relaciona com os aspectos espirituais que coordenam e que lutam por esse mundo, você busca a decisão de perdoar e as coisas vão acontecendo.
Outra instrução, que é a de Jesus, devemos orar por aqueles que nos feriram. Nessa trajetória minha aí, de mais de 60 anos de vida, quantas vezes que também passei por isso, o Padula fez um testemunho interessante também, né? Que também serve para a tia Cida, viu, Eliana? Né? Também serve para a tia Cida. Né? A hora que ele deixou passar, esqueceu, vamos lá, o que tem para vir de bênção é muito maior do que aquilo que foi tido lá como estrago. Então, eu também passei por isso daí. Foi a hora que eu comecei, quer saber? Eu vou começar a orar por essa pessoa. Pronto, tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Ok. Talvez esta pessoa que por quem nós ferimos ou fomos feridos, até já faleceu. Tantos casos de famílias que ficam destruídas ao longo da história e carregam isso daí ad eterno. Ah, porque meu pai? Ah, porque minha mãe? Ah, porque isso? Porque aquilo? Mesmo nessas condições, alcançamos êxito quando envolvemos a Deus. Ele nos dá a oportunidade, a condição de solucionarmos essa situação de sentimento ruim, tanto se ferimos ou se fomos feridos. A dor e o dano causado ao que é ferido é devastador. Chega a deixar o ofendido paralisado e destruído. Mas a cura só virá se permitirmos. Se nos apegarmos à amargura e à ira e ao ressentimento, também vai vir a cura uma hora, mas vai ficar mais difícil, vou sofrer mais. Então, tudo passa por uma decisão. Não está bem? Toma uma decisão, procura Deus e deixa Ele agir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Salmo 37:5, show. Quando isso em tudo, quando a gente faz isso, fica tudo. E para terminar, a cruz é o melhor exemplo de quanto custou para o próprio Deus nos perdoar, mesmo sabendo que muitos de nós o rejeitaríamos. Mas ele perdoou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E também aqui ainda, já passou isso, mas só para revisar, nós já falamos aqui alguma coisa sobre isso. Os irmãos de José tinham se arrependido, estavam arrependidos. Lembra do episódio quando Jacó, na mesa comendo com eles, falou assim, moçada, tá acabando a comida aqui, vocês não vão voltar lá no Egito para pegar? Ó, pai, o negócio é o seguinte, tá difícil. Para voltar lá, nós temos que levar Benjamim. Como levar Benjamim? Aí Judá explicou. Aí quando o pai criou uma resistência, ele falou assim, confia em mim. Eu vou cuidar dele. Olha, foi Judá lá que jogou José no poço. E aí o pai ainda ficou meio assim, ainda ele falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa ele ir. Se eu não trouxer ele de volta, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo. Ele se colocou no lugar, né, de pagar o preço pelo filho que não iria voltar. Isso daí já estava, o perdão já estava, o remorso já estava, remorso? Não, né? Arrependimento. O arrependimento já estava sendo trabalhado, né? E depois tem outro episódio também, na mesa, na ceia, lá quando José serviu a ceia. Interessante que o relato bíblico coloca que na frente de José na mesa sentou Benjamim de um lado e Judá do outro. E a ordem de José foi assim, ó, sirva 5 vezes mais Benjamim, para ver se ele vai ficar com inveja. E não ficou, e ao contrário, ficou contente, porque o irmão mais novo estava sendo bem atendido. Então, você percebe? As coisas vão acontecendo e precisam de um tempo para ser depurada, tanto de um lado como de outro. E esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo de Deus. E a gente só chega no Espírito Santo de Deus quando a gente se entrega para que ele haja. Então, esse é um trabalho de aprendizado por uma vida inteira. Segue aí, gente. Temos mais coisa para conversar.
Beleza, Gerson. Legal. Legal mesmo. Tornar prático, só comentando rápido, é uma coisa que não é tão simples, né? Não é tão simples. Você perdoar, tornar prático um perdão de uma coisa leve é uma coisa. Agora, tornar prático o perdão de uma coisa pesada, precisa muito de Deus, né? Muito de Deus. Eu acredito, Gerson, na minha opinião, que os irmãos de José, não fala na Bíblia, acho que nem no Espírito de Profecia, mas a partir do momento que eles chegaram com a túnica ensanguentada de José para Jacó, e eles verem a reação do pai em relação àquilo que tinha acontecido, eu acho que ali eles já tinham se arrependido. Porque deve ter sido uma coisa muito triste, né? Deve ter sido muito triste, né? Que eles já deviam ter se arrependido. Mas aí, graças a Deus, né? Deus, na frente de tudo, aproveitou coisas ruins que aconteceram para se tornar coisas boas, né? Isso é importante. Mas alguém aí, tem aí, o Eliane ou Padula? Olha, temos aqui rapidinho da Irlanda. Quem que está lá? Quem? O Moisés Costa. Moisés, um abraço a você e a sua família. Abraço, Moisés. Abração. Ele diz assim, ó, assistindo novamente aqui da Irlanda, obrigada por esse estudo tão rico e aprofundado. Só os melhores professores. Aí ele botou um risos aqui, aí já depois a gente vê com ele depois. Né? Depois a gente vê isso aqui. Moisés, olha lá, hein? Estava indo bem o discurso. Estava indo bem o discurso. Mas aí eu li, aqui tem risos, aqui, aí eu falei, opa. Mas enfim, Deus os abençoe. Abraços para todos hoje. Abraços para você, Moisés, e para toda a sua família. O Beto Batera também. Ó, Beto, saudades de você. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a você, meu querido. Deus te abençoe. Abraço, Beto, abraço. Boa recuperação aí para você. Eu estou sentindo falta de uma senhora que não falou assim, o melhor professor é o que está de camisa preta hoje. Eu também, Éder, eu também percebi isso aqui. Eu acho que proibiram ela de entrar depois daquele dia, Éder. Não, pelo contrário, ela sempre está certa. Não tem como proibir. Não mexe com o italiano, Éder. Mas vamos seguir. Fala aí. Deixa eu só. Eu tinha falado que não, mas eu fui precipitado. Me perdoe, Helenir Esther Alves. Eu disse que não tinha ninguém no Facebook, mas tem sim. O Daniel, que eu já tinha falado, né, que mandou um abraço a todos, Daniel Alves, e a manifestação aqui da Helenir Esther Alves. É isso aí. Legal, então. Ô, Daniel José. Alves é o zagueiro do São Paulo? Não. Daniel, será que é? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, porque senão o José vai ficar bravo, não deixa ele falar. É verdade. Nossa, é verdade. Mãe, José, eu prometi, a culpa não foi minha, viu, José? Fala aí, José, fala sobre o descanso. Eu vou falar bem resumido, que foi bem explicado a lição, né? E só tem aí 5 minutinhos para 1 hora. O título de quinta-feira, bem que a Helena falou, né? Quem ficar com a quinta é bom, porque não precisa comentar muito. Ela vai te compensar depois. Verdade, Zé. Depois eu te recompenso. Não, mas eu não estou reclamando, não. Eu estou dizendo que foi bom. Deixa comigo. Já ganhou a segunda, Jé. Semana que vem você vai abrir e falar a segunda. Pronto. Não. Tá de boa. Descanso após o perdão. Isso aqui tem tudo a ver, né? Porque, como já foi comentado, os irmãos de José, eles estavam definhando, eles estavam carregando um peso, um fardo muito grande, né? E foi sofrimento para os dois lados, para José e para os irmãos. E se fosse para mim escolher, eu ia ficar com a posição de José, porque o fardo de uma pessoa que machuca outra pessoa é muito forte, né? Mas o descanso ele só vem depois do perdão, que você perdoa e que você também é perdoado. Quando José fez aqueles testes que já foi comentado, não foi para perdoar, não, hein? Porque o perdão
já tinha acontecido muito tempo. Esses testes foram para realmente perceber se eles tinham mudado, né? Para ali estabelecer, restaurar o relacionamento. A gente sabe que nem todos os casos acontece a restauração do relacionamento, porque relacionamento é uma coisa de confiança. Quando você perde a confiança em alguém, não é fácil reconquistar a confiança. E sem contar que você não quer passar pela mesma situação que você passou antes. Então, essa desconfiança é até uma proteção, porque se a pessoa que ofendeu não mudou, não teve uma mudança de vida, você corre o risco de passar pela mesma situação. Então, o caso de José foi feliz, né? Teve um final feliz, porque houve uma mudança ali de comportamento dos seus irmãos, então houve ali também uma restauração de relacionamento, que é coisa que não acontece na maioria das vezes. Esse é um ponto. O fato de José ter perdoado, eu acredito que esse foi o motivo, um dos motivos, né, claro, do sucesso de José. Porque a pessoa que se apega ao ressentimento, alguma coisa mal resolvida do passado, isso já foi comentado aqui, teve o testemunho aqui do Padulo, o testemunho da Eliane, não vou detalhar muito, mas as pessoas que se apegam a isso, ela não consegue prosseguir, ela não consegue ter sucesso. E é pelo contrário, né? Ela vai se definhando, a sua saúde emocional, a saúde física. Eu até vi aqui um comentário que quando a pessoa guarda essas coisas, ela tem a tendência de ter doença cardíaca, né? Doença de pressão alta, diabetes. Eu nem sabia disso. Então, tudo isso a gente aprende pesquisando, buscando, né, para trazer alguma coisa. Então, até a saúde física. Então, como já foi comentado aqui, a pessoa que guarda mágoa, é como se a pessoa estivesse ali tomando um copo de veneno, né? Como se esse veneno fosse fazer efeito na pessoa. Tomar um copo de veneno para matar outra pessoa, mas quem está tomando é ela. Então, é algo que pesa muito. Então, por que José chegou aonde ele chegou? Porque ele não guardou nada disso, ele não ficou preso a uma coisa do passado, ele perdoou no seu coração. E o Éder até comentou uma coisa interessante que eu não tinha pensado nisso, porque além dele receber a pedrada dos irmãos, né, ele recebeu outra pedrada da mulher, que fez uma acusação que não tinha nada a ver, ele tinha agido corretamente, e ali foi outra pedrada, e ele também tomou uma decisão. Em todas as situações dele, ele tomou uma decisão. Já que eu vou ser escravo, você é o melhor escravo do mundo. Na outra situação, já que eu vou ser preso, eu estou preso, então você é o melhor preso. E ele conquistou ali a confiança, e ele não ficou ali preso àquelas coisas. E aí ele chegou aonde chegou. Então, veja o segredo do sucesso, né? Que possamos seguir esse exemplo, né? É claro que não é fácil perdoar, isso é claro. Mas o Gerson, na parte que o Gerson comentou, foi algo muito interessante. O perdão, ele não é um sentimento, é uma questão de escolha. Mesmo que o seu coração está ali dolorido, mas você escolhe com a mente. E quem manda na sua mente? Né? Quem toma a decisão? Então é muito, muito interessante. E o outro fato que eu quero comentar rapidamente foi como é trágico a pessoa causar mal a alguém, né?
eles já estavam morando ali 17 anos no Egito. E Jacó morreu. E já tinha passado só no Egito 17 anos. Acho que antes tinha já 22 anos. Então, somando tudo, vai ver o tempo. Ele já estava de idade. Já. E, de repente, ali o Jacó morreu e veio aquela insegurança agora nos irmãos de José. Porque eles disseram, poxa, agora que o nosso pai morreu, agora José vai se vingar de nós. Então, veja como veio tudo à tona. E então eles falaram ali, ó, o nosso pai disse o seguinte, né, que não, né, que você nos perdoasse, que não. E veio aquela insegurança. E aí José, então, foi aquela cena comovente, né? Porque José teve que reafirmar o seu perdão. Eles choraram. E ali comprovou que José realmente perdoou de coração. Ele não perdoou só da boca para fora. E até um comentário que eu também vou fazer acerca do perdão, tem pessoas que também usam o perdão para se promover, tá? Pessoas que batem no peito, ah, fulano fez isso comigo e eu perdoei, né? Então, o perdão não é nada disso, o perdão é realmente necessário e a nossa salvação está condicionada ao perdão e a gente perdoar, porque assim a nossa dívida, Deus perdoou e a nossa dívida era bem maior, né? Como já foi dito aí na parábola, muito bem aí pelo Padua. Então que possamos aí orar o Pai Nosso tranquilo, né? Perdoar os nossos devedores, assim como Deus perdoa as nossas dívidas. E independente do que aconteça, mesmo que não seja possível restaurar o relacionamento, mas que você perdoa, que você se livra desse peso do passado, siga em frente. E com certeza, como José, vamos também sermos vencedores, vamos sermos vitoriosos, né, pela graça do nosso Deus. E é isso aí. Valeu. Eu encerro aqui. Obrigado, José. Muito bom mesmo. Essa parte que você falou a respeito do perdão por interesse, a gente pode dizer que é um falso perdão, né? É um perdão da boca para fora, né? Para trazer interesse, como a gente já tinha, o Armando tinha comentado, perdão por interesse, né? Então eu falo assim para todo mundo, ó, eu perdoei, mas ele perdoou lá porque ele tem algum interesse trazendo, não é um perdão genuíno, não é um perdão de Deus, né, na vida da pessoa, né? O perdão mesmo que vem de Deus não busca interesse, né? Então esse é o verdadeiro perdão, né? Alguém gostaria de terminar aqui a parte de quinta-feira, comentar mais alguma coisa aqui? Temos alguma coisa aí no Face e no YouTube? Ou podemos ir para sexta-feira, finalizar? Facebook, tudo tranquilo. A última manifestação foi da Leonira. Agora estou olhando e estou atualizando. Legal. Aqui no YouTube, a Soninha diz assim, perfeito o seu comentário, José Filho. Legal, então. Então, só isso. Deus abençoe. Então, vamos aqui encerrar, devido ao horário também, né? A gente tem que trazer um paralelo também de Jesus e José, né? Vendido por moedas, sofreu, né? Tudo se a gente comparar as histórias, parece muito as histórias dos dois, né? De Jesus e José, né? Ele perdoou, no final perdoou, Jesus também perdoou, né? É só um paralelo, né? E isso está em Patriarcas e Profetas. Você pode procurar lá na página 239 e 240, porque eu não posso me delongar mais aqui. Mas eu queria ler só um pedaço para nós encerrarmos, que está no livro Parábolas de Jesus, na página 251. Está lá na sexta-feira. E olha, isso é importante, viu? Nada, abre aspas aqui, nada pode justificar o espírito irreconciliável. Não existe nada. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora do Senhor Deus. No perdão de Deus,
O coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina se derrama no espírito do pecador e dele no de outros. A benignidade e a misericórdia em sua própria vida preciosa, Cristo revelou, serão vistas também naqueles que se tornam participantes de sua graça. Olha como é importante, né? Então, não existe justificativa para ter um espírito irreconciliável. Não existe. Se nós estivermos com Deus, nós vamos conseguir perdoar com a ajuda dele. Isso é garantido. Então, que a gente possa buscar. Amigo, amiga, você que tem aí, está terminando. Não perca tempo, não deixe isso para depois. Não seja isso só umas palavras de estudo e você fecha a Bíblia, vai almoçar agora e isso daí torna-se coisa esquecida. Isso é salvação. Isso é salvação. É um relacionamento de Deus com você. Então, aproveite esse momento, né? Esse momento é especial. Vá buscar, e eu falo isso para mim, falo isso para todos nós aqui, né? Vá buscar essa pessoa que você precisa se reconciliar. Isso é importante. Ore a Deus. Primeira coisa, ore intensamente, que Deus vai te dar essa ajuda e vai te ajudar nessa parte. Tá ok? Eu agradeço aqui a Eliana, ao Padula, ao Marcos, ao Gerson, ao José Filho, que estiveram aqui presentes conosco. Agradeço a Edmilson, que esteve lá na igreja também, colaborando, a todos os professores, né? Sem vocês, a Escola Sabatina não seria o que é hoje, né? E que, a partir de hoje à tarde, você possa começar a estudar a lição da próxima semana, né? Deixa eu só virar aqui as folhas. Livres para descansar, lição 8, né? E eu já vou deixar o verso da semana aqui para vocês. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27:1. Que Deus possa te abençoar, possa nos abençoar e possamos continuar mantendo comunhão com Ele. Eliana, é contigo, diretora. Amém. Só agradecer a todos, nossos queridos. Muito obrigada. Vocês que fizeram os comentários no YouTube, no Facebook, que enriqueceram a lição, que vocês possam estar conosco no próximo sábado. Se vocês também quiserem presentear alguém com esta lição, ela está gravada, né, na playlist no YouTube. Qualquer dúvida, estamos ao dispor para ajudá-los. E aquele que, por acaso, por algum motivo, não tem a lição, nós temos, fale conosco. Aquele que puder fazer a assinatura da lição, faça a assinatura. Não deixe de ter esse guia, que é o nosso maná diário, né? Nós falamos diversas vezes aqui que nós temos uma lição maravilhosa, atualizada pelo Espírito Santo para o dia de hoje, né? E essa lição tem nos ajudado e nos abençoado muito. Eu quero agradecer a todos vocês, que sábado que vem estejamos juntos no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para que nós finalizemos. Amém? Amém. Deus poderoso e maravilhoso, nós só queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos uma lição tão maravilhosa e especial para os nossos dias, Senhor Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe pelo que passamos e pelo que passaremos, Pai. Então, colocamos tudo nas tuas mãos. Senhor, de maneira gloriosa e maravilhosa, abençoa cada professor que compartilhou de suas experiências e da lição. E cada querido teu, cada filho e filha querida que participou conosco também. Que possamos, Senhor Jesus, a partir de hoje à tarde, nos debruçarmos, Senhor, nas tuas palavras, no teu querer para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos um espírito de humildade, Pai. E nos ajude, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam, Senhor, para que a oração que o Senhor nos ensinou seja verdadeira nas nossas vidas e que sejamos testemunho da tua palavra, Pai. Amém. Assim, Senhor Jesus, nós finalizamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Só terminando, Eliana, eu esqueci de agradecer aqui, que a gente fala que só os professores, não, o Sérgio, o Rafael, que estão lá na igreja mandando, providenciando isso aqui, olha, também sem eles não conseguimos Perfeito, fazer. Éder.
Um abraço aí perfeito. para vocês, viu, meus amigos? Perfeito. Eu lembrei, mas esqueci de falar. Perfeito. Por isso que 2, 3, 4 cabeças pensam melhor e as coisas são melhores assim. Juntos somos mais fortes. Juntos Deus mais. abençoe a cada um. Beleza? Todos nós aqui, bom sábado, boa tarde para vocês. Um abraço a todos. Forte abraço a todos. Falou. Obrigada. De boa. Obrigada. Boa Feliz semana, restante de pessoal. sábado. Tchau, tchau.